Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo aqui no canal iniciando. Iremos falar sobre administração pública e nós estamos falando sobre o regime de contratação do servidor público, falando um pouco sobre a forma de contratação do empregado público. E aqui nós também já iremos iniciar na primeira questão da Sesgran Rio. E essa aqui ela é nova, né, gente? Ela é de 2023. Então aqui nós podemos ver já a forma como a banca já está começando a cobrar as questões, né? Vamos lá começar a leitura. A banca organizadora de um concurso para o cargo de agente de saúde. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui nós estamos falando de agente de saúde, né? Em um determinado município, decide estabelecer como etapa necessária para o certame, a realização de avaliação psicológica para sujeitar o candidato a cargo público a exame psicotécnico. Antes mesmo da publicação do ato em que se organiza o certame, é indispensável a previsão. Bom, aqui nós já caímos aqui direto no momento do concurso, em que é preciso que eles querem, né, colocar uma nova etapa, que é a avaliação psicológica, o exame psicotécnico. E aqui o que nós temos é que antes mesmo de uma banca do órgão prever que vai ter esse exame psicológico, exame psicotécnico, é necessário que esteja previsto em lei, tá? A banca simplesmente não pode tirar da cabeça dela esse concurso. Um exemplo do AFT vai ter o exame psicotécnico e por acaso não venha a ter em lei, já é errado, já é uma causa em que os concurseiros podem entrar sim com uma medida judicial para rever essa questão, porque não tem previsão em lei. Entendeu? Então isso é muito interessante, porque a pessoa vai pensar assim, nossa, mas avaliação psicotécnica eu já vi que em muitos concursos tem, né? Sim, por exemplo, da polícia tem, mas o da polícia é previsto em lei. Alguns cargos há necessidade sim. Aqui ó, tá falando necessidade, né? A necessidade de ter este tipo de exame, certame, porém é preciso estar em lei. Tá, ok? Vamos ver aqui os comentários. As condições para o acesso a cargos, empregos e funções devem constar em lei. Lembrando, antes da gente continuar, temos 3 categorias, que é cargos, empregos e funções, tá? Aqui nós, quando falou do concurso, abrangeu as 3 categorias, tá? Continuando, assim, qualquer condição ou limitação para acesso ao cargo, emprego ou função pública deve possuir previsão em lei. E, além disso, deve respeitar os princípios da razoabilidade, isonomia, impessoalidade. Por conseguinte, não se admite que atos administrativos venham a estabelecer restrição. Pois é, se somente tiver uma portaria, um aviso, como aqui é o caso que eles colocaram, né? Aqui eles colocaram, ó, previsão no edital, em aviso simplesmente, em portaria, em resolução, não é o suficiente, tá ok? É preciso, sim, nesse sentido, a súmula 14 do STF, que não está cancelada, estabelece que não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade a inscrição em concurso público para cargo público. Na mesma linha, a súmula 686 também do STF dispõe que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
Gente, então aqui a gente está vendo já os comentários que não pode, né, ter nenhum tipo de limitação por idade ou limitação por exame psicológico que não tenha previsão em lei. Por fim, a própria Constituição dispõe que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Bem interessante, né? Os brasileiros precisam preencher requisitos estabelecidos em lei, como é o cargo de alguns concursos que precisa ter o requisito mínimo de nível superior, alguns pedem ter, como é o nome, precisa ter experiência na área, outros pedem a questão da idade mínima, né? E o gabarito é letra D. Vamos passar para a segunda questão também, da Sesgran Rio. Dispõe no artigo 19 do ADCT os servidores públicos civis da União, do Estado, do Distrito Federal, da administração direta, autarquia e das fundações públicas em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos contínuo. Eles estão falando de servidores, né, que já estão no exercício na data da publicação da Constituição, né, de 88. E estes servidores têm que estar pelo menos 5 anos já no cargo de forma contínua e não tenha sido admitido na forma que não tenha sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição são considerados estáveis no serviço público. Tá. Antes da Constituição Federal de 88, nós tínhamos outras formas de ingresso no cargo na função pública. Nós tínhamos também formas diferentes de demissão, exoneração, e agora na Constituição de 88 é padronizado a forma de ingresso no cargo público, na função pública, é por concurso e a forma de exoneração é prevista em lei, né? Então, eles estão falando dos servidores públicos antes da Constituição de 88. E aqui o que ele quer saber? Eles eram considerados, aí está afirmando, são considerados estáveis no serviço público. Perfeito. Aí continuando a leitura, conforme o disposto neste artigo 19 do ADCT, a estabilidade dos serviços públicos. Quer saber sobre a estabilidade, né? Letra A. Aplica-se aos servidores que a lei declara de livre exoneração. Livre exoneração são aqueles cargos de confiança, ministérios. Vamos lá. Letra B. Aplica-se aos ocupantes de cargo, função e empregos de confiança ou em comissão? Não, né? A estabilidade não é para esse pessoal aqui de livre exoneração, cargo de confiança, cargo em comissão. Eles não têm estabilidade. O nome mesmo já diz, é livre nomeação e livre exoneração. Letra C. Depende do tempo de serviço dos servidores, que será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei. Mais ou menos, eu acho que é essa aqui, né? Mas vamos continuar lendo. Não se aplica aos professores de nível superior nos termos da Constituição. Na verdade, eu não lembro desta parte aqui de professores de nível superior ter estabilidade ou não antes da Constituição, né, de 88. Letra E. Não se aplica a hipótese que a lei declare. Não se aplica às hipóteses que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, inclusive para se tratar de servidor. Essa aqui para mim tá um pouquinho complicada, mas se não fosse na hora da prova eu ia colocar a letra C, né? Depende do tempo de serviço, que será contado como título, como se
submeteram a concurso para fins de efetivo. Bom, vamos aqui continuar para a parte dos comentários, né? O artigo 17 do ADCT diz o seguinte: os servidores públicos civis da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas em exercício na data da publicação da Constituição há pelo menos 5 anos contínuos, precisa ter 5 anos contínuos, e que não tenham sido admitidos na forma regular no artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Aí, parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei. Parece aqui com essa que eu coloquei, né? Depende do tempo de serviço, que será contado como título, quando se submeter a concurso para fins de efetividade. Sim, vamos para o parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargo, função e emprego de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declara de livre exoneração. Então, aqui já exclui a questão letra A e letra B, né? Aqui, letra A e letra B, que eu marquei. Cujo tempo de serviço não será computado para fins do caput deste artigo, exceto se tratar de servidor. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superiores. Eu falei para vocês que eu não lembrava, né? Se esta estabilidade se aplicaria ou não aos professores, aqui está a resposta. Não se aplica aos professores universitários, né? Na verdade, professores de nível superior, melhor dizendo. Continuando a leitura. Então, suas disposições não se aplicam ao ocupante de cargo ou função de confiança, nem aos empregados públicos. Consecutivamente, as regras também não são aplicáveis ao cargo de livre nomeação e exoneração. Logo, a letra A e a letra B são erradas. O erro da letra D é puro decoreba, tá? O ADCT afirma que as disposições não se aplicam aos professores de nível superior nos termos da lei, enquanto a alternativa criou nos termos da Constituição. Então, o que está errado é pura decoreba. Aqui, no caso, não deveria estar nos termos da Constituição, né? E sim nos termos da lei. É chato nessa questão de pura decoreba, porque às vezes quando estamos respondendo assim com pressa, né, as questões, não nos atentamos a esses detalhes, mínimos detalhes. Vamos lá. Continuando a leitura, na letra E, o erro é que o tempo de serviço será contado para titulação se o agente for servidor. Letra C, que é o gabarito, é necessário o prazo de 5 anos, de forma contínua, na data da promulgação da Constituição para aquisição da estabilidade. Este prazo será contado como título quando os servidores estáveis, mas não efetivos, se submeterem a concurso para fins de efetividade. Então, gente, é preciso ter todos esses requisitos, né? Estar trabalhando, né, no órgão público, no ente público, ser considerado um servidor estável, mas não pode ser efetivo. E tem que estar há 5 anos no cargo na época da promulgação da Constituição de 88. É bem específico, né? Vale lembrar que a estabilidade é direito de permanecer, enquanto a efetividade é o provimento mediante concurso. Efetividade estar ligado à entrada no órgão público através de concurso, e a estabilidade está ligada ao direito de permanecer trabalhando no órgão público. Então, no caso, os servidores já eram estáveis,
né? Eles já tinham o direito de permanecer trabalhando no órgão, porém eles não eram efetivos, porque eles não fizeram concurso público, né? Na época da Constituição de 88. Gabarito letra C. Vamos para a terceira questão. Sem spoiler, por favor. Vamos lá, terceira questão da 6 Gran Rio, Liquigás 2015. Determinadas pessoas são convocadas pelo Estado para prestar um serviço que é, em regra, transitório. Olha, vamos já marcar aqui as palavras-chave. Transitório, como o cidadão que exerce a função de jurado. Nesse caso, ele é considerado um agente honorífico. Honorífico, eu decorei assim. Honorífico tem um H de hora. Então, é um trabalhador transitório. Transitório é por pouco tempo, são por poucas horas. Assim que eu tentei associar ou decorar, né? Vamos lá, vamos para os comentários. A classificação mais adotada é a de Eli Lopes Meireles, que apresenta as seguintes espécies de agentes públicos: os políticos, administrativos, honoríficos, delegados, credenciados. Vamos aqui para a letra A. Os agentes delegados são particulares, pessoas físicas ou jurídicas que percebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público, e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são representantes do Estado, mas são colaboradores do poder público. Mas esse conceito aqui, ele não tem a ver com um agente temporário, né, que é o caso do jurado. Continuando, a letra B. Os agentes credenciados são aqueles que recebem da administração pública a incumbência, tanto este como este recebe incumbência de representá-lo, só que esse aqui é para representá-lo em determinado ato ou prática, ou praticar alguma atividade específica mediante remuneração do poder público credenciado. É um exemplo dos jogadores que representam o país em uma determinada reunião, vamos dizer assim, que ele vai ser representante do Brasil, né? Aí a letra C. Os agentes políticos são os agentes políticos são os competentes do governo. São os componentes do governo em seu primeiro escalão para o exercício da atribuição constitucional. No caso, o presidente da República, governador, prefeito, os parlamentares. Aí nós temos também eu esqueci o nome deles. É aqueles que representam o Brasil nas embaixadas. Me esqueci o nome deles. O nome que dão a eles, né? Quem lembrar do nome, quem souber, coloca aqui nos comentários, por favor. Letra D. Os agentes honoríficos são os cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar ao Estado transitoriamente, palavra-chave, determinados serviços relevantes em razão de sua condição cívica. Na condição de ser civil, uma pessoa que não está ligada ao Estado, de sua honrabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir qualquer vínculo empregatício ou estatutário e normalmente sem remuneração. Esta é a alternativa certa, a letra D. Foi o que eu falei para vocês. Eu juntei o nome honorífico, peguei o H, associei o H à hora, que é um trabalho temporário realizado por hora. Isso.
para mim foi um macetezinho para lembrar. Letra E. Os agentes administrativos são aqueles que prestam serviço ao Estado e às entidades das administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos, caracterizam-se pelo exercício da atividade como profissão dentro da sua estrutura hierárquica. O conceito não tem nada a ver, né, com a questão dos agentes honoríficos. Mas a alternativa da questão é a letra D de dado. Vamos continuar para a quarta questão da Sesgran-Rio, Liquigás 2015. Um servidor público foi punido por práticas de atos ilícitos no âmbito da repartição pública onde exercia suas atividades. Tal sanção é considerada regimental, regulamentar, civil, penal, administrativa. É uma sanção administrativa, né? Porque uma sanção regulamentar não é regimental também não, sanção penal não, sanção civil também não. Na minha concepção é a letra A. Vamos para os comentários. As infrações cometidas pelos servidores no âmbito de sua repartição pública são punidas como sanção de natureza administrativa, lembrando que as esferas cíveis, penais e administrativas são independentes, motivo pelo qual o servidor poderá responder nas três ao mesmo tempo. Perfeito. Um exemplo é se o servidor ele tem uma briga com o colega de trabalho. Nessa briga ele agride fisicamente o seu colega e acaba destruindo alguns móveis da administração, causa prejuízo para o ente público. Ele vai responder administrativamente, podendo perder o seu cargo, certo? Sua função, seu emprego público, ou ele pode ou não, pode ser comutativamente, pode ser ao mesmo tempo. Ele pode responder penalmente por lesão corporal, né? E civilmente para pagar indenização, né? A indenização material, caso venha o outro que foi agredido venha a sofrer algum dano permanente que precise de um tratamento mais específico, ou até mesmo responder por danos morais na área civil, né? Então, aí só recapitulando, na área administrativa ele pode ser despedido, na área penal ele pode responder pelo crime de lesão corporal e na área civil ele pode responder pagando indenização por danos que causou, né? Então, é isso. Vamos passar para a quinta questão da Sesgran-Rio, Cefet. Eu acho que é assim que se fala, né? Sem spoiler. Já estou pegando um pedacinho aqui da resposta. Um dos grandes temas tratados na Constituição Federal é o de acesso facilitado aos cargos públicos. Acesso facilitado aos cargos públicos. Dentre as inovações constantes da Constituição Federal em vigor, quer saber o que está vigente hoje, encontra-se a possibilidade, já estou bagunçando, né? Encontra-se a possibilidade de a lei estabelecer percentual dos cargos em empregos públicos para as pessoas menor de 18 anos? Não, né? Aqui eles querem saber a questão das cotas. Estrangeiros em situação de risco, considerados em menor rendimento econômico, portadores de deficiências, portadores de deficiência, né? Ele quer saber isso mesmo, a questão de porcentagem nos cargos públicos para as pessoas com deficiências. Em todo o edital, você com certeza já leu, né, uma especificação dessa. Se você não leu, eu recomendo que você leia o edital do concurso do AFT para o CNU. Já deixei aqui na descrição do link para vocês
que vai direto para o edital completo, tá? Você vai ler lá, tem uma parte que fala sobre as cotas, que fala sobre o número de vagas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, com deficiência. E vamos continuar aqui na nossa leitura. Já vamos para os comentários. Vamos lá. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei, no artigo 37. Aqui falou de estrangeiras, né, em situação de risco, mas não é em situação de risco, é na forma da lei. Também é um decorebazinho, né? Que às vezes precisa a pessoa ficar atenta, que a pessoa vai ler aquele nome estrangeiros ali e vai falar, nossa, eu lembro que tem sim cota para estrangeiro. Mas não é qualquer estrangeiro, não é um estrangeiro em situação de risco, é o estrangeiro na forma da lei, tá? Vamos continuar aqui na leitura. Na forma do artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal de 88, a lei reservará por percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Perfeito, meus amigos, o gabarito é letra D de Deus. E é com essa questão que eu vou me despedindo de vocês e com um abraço. Espero que vocês estejam firmes e fortes aí nesse momento de estudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!